Olá, alunos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre teste de hipóteses, né? É um assunto diferente aí para vocês e eu vou tentar explicar por meio de alguns exemplos, né? É muito comum quando se tem diferente tipo de remédios, quando estão sendo testados drogas novas, remédios novos, fazer uma comparação com algum remédio já consolidado no mercado. Para isso, é sempre comum você atribuir uma hipótese nula e uma hipótese 1. Essa hipótese nula é um valor que eu determino e aqui é uma hipótese alternativa. Então, a gente sempre vai comparar essas duas hipóteses para ver se realmente eu posso rejeitar a hipótese nula ou se eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, vejam que isso é muito útil para a solução de problemas reais envolvendo aí análise estatística, né? No caso aí que eu estou falando, vamos imaginar então que eu tenho um tratamento médico e aí eu quero avaliar se esse tratamento ele teve um bom resultado aí na questão do peso dos homens, né? Em estudo, né? Então vamos dizer o seguinte: numa população a média de peso, o peso médio é de 90 quilogramas, meio pesado, né? E um desvio padrão de 10 gramas. Aí eu vou lá e faço um procedimento, né? E quero avaliar se isso tem algum resultado aí na modificação ou não no comportamento da população. Esse é um tipo de exemplo que se usa bem o teste de hipótese, ok? Eu vou mostrar como faz isso. É muito comum a gente usar de novo aquela curva normal, né? Até porque a gente sempre vai estar analisando aí populações que se distribuem de forma normal, e aí a gente vai ter aí várias maneiras de comparação. Eu posso fazer um teste de hipótese chamado bilateral, que é esse aqui, o unilateral à direita e o unilateral à esquerda, ok? Para cada caso vocês vão ver aí a explicação. Vamos supor que eu tenha aqui 95% de aceitação ou nível de confiança, né? Então, sobrou 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Se agora eu tenho 95% de nível de confiança, sobrou o quê? 5% para esse lado. Da mesma forma aqui. Com isso, eu tenho os valores que a gente chama de Z. A gente chama aqui de Z crítico, né? O Z crítico aqui, ó, nesse caso aqui é 1,96. Nesse caso aqui, o Z crítico é 1,64. E nesse caso, o Z crítico é menos 1,64. Quem analisando aí. Para realizar, então, um teste de hipótese, eu preciso lembrar disso. Ó. Se, por acaso, eu desconheço o desvio padrão da população, o meu teste de hipótese usa o T, né? O T de student que eu falei para você. Caso eu tenha o desvio padrão conhecido, eu vou usar essa equação aqui para fazer o cálculo de hipótese, ok? Só tem que arrumar um detalhezinho aí, que aqui ó, é a raiz de N, ok? Raiz de N, né? Uma vez que eu estou trabalhando com a amostra, né? Ok, vamos seguir em frente então e vamos ver vejam que, de novo aqui, raiz de N, né? Corrigindo aí, né? Vamos supor o seguinte, num exemplo aqui, ó, esse exemplo 1 aqui, por exemplo. Uma pesquisa divulgou que o volume de chuvas de uma região para o mês de junho é 330 milímetros, né? Você sabe que média e volume de chuva é esse indicador, né? E desvio padrão típico de 10 milímetros. Então, esse é o volume de chuvas, da população de chuvas para o mês de junho. Bom, utilizou-se aí uma média histórica de 35 dias, uma amostra de 35 dias, né? E foi se comparar aí com aquela média histórica. O valor da média deu 333, e com esses dados se pergunta, é possível afirmar que a média de chuvas para o período é o mesmo que 330 milímetros, usando nível de confiança de 95%, né? Que, obviamente, aqui, ou nível de significância 0,05. Nesse caso, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente diz o seguinte, a hipótese é nula, Mi, ou a média de chuvas é igual a 330. É assim que a gente formula a questão, né? Milímetros. E a hipótese alternativa, a hipótese 1, que a média de chuvas é diferente de 330. Quando eu uso esse tipo de uso diferente aqui, eu estou fazendo um teste que eu chamo de bilateral, não é isso? Então, significa que 95% vai estar aqui dentro
Aqui vai ter 2,5% e aqui 2,5%. Ok? Significa que aqui eu tenho menos 1,96 e aqui 1,96. Bom, nesse caso, eu vou fazer a seguinte conta, essa conta aqui, ó. Aqui é a raiz de 35, de novo, né? Observe que eu encontrei um valor de 1,77. Então, esse aqui é o meu Z de teste. Eu chamo Z de teste, né? Deu 1,77. Aí eu vou olhar aqui, ó. Se por acaso o valor do Z de teste der aqui dentro, 1,77, ou seja, essa região aqui é a região onde eu sou obrigado a aceitar a hipótese nula H0. Fora dessa região aqui, então, veja, eu tenho 3 regiões na curva, não é isso? Se o meu Z de teste tivesse dado acima aqui ou para cá, eu vou dizer que a hipótese nula não é válida e eu vou ter que aceitar a hipótese alternativa. Mas aqui dentro, qualquer valor que der aqui dentro, H0 é válida, aceita. Tem que aceitar H0. Ok? Então, vejam que num teste bilateral, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou rejeitar H0 se for aqui dentro, ó. Se for daqui para cá, ó. Ou se for daqui para lá. Qualquer valor aqui dentro, como foi o meu caso, de 1,77, eu vou dizer que a hipótese 0 é verdadeira. Eu não posso negar a hipótese 0. Significa que com 95% nível de confiança, né, eu posso dizer, sim, que a média de chuvas é da ordem de 330 milímetros. Veja aí como a gente escreve aí, né? Há 5% de chance que essa decisão esteja errada. Só lembrando disso, né? Já porque nós trabalhamos nível de confiança em 95%, ok? Bom, o teste de hipótese, ele pode ser realizado também quando eu tenho 2 amostras de 2 populações diferentes, ok? Então, vejam que nesse caso, eu posso avaliar a média de uma amostra e a média da outra amostra. Nesse caso, a hipótese nula é a diferença da média das 2 amostras populacionais, ok? Então, veja que eu tenho as equações que eu vou mostrar aqui para você usar. Nesse caso, quando eu tenho 2 amostras, ó, a hipótese nula é essa aqui, ó. É a média 1 menos a média 2 dá um sigma, né? E esse sigma eu posso dizer que é 0, por exemplo, né? Ou seja, aí tem as equações aqui, ó, que eu posso usar. O Z, quando eu conheço o desvio padrão da população, ou vou usar o T, quando eu não conheço. Lembrando que nesse caso o T, ó, é assim, ó. Onde o valor de Mi, né? Esse aqui, que é o grau de liberdade, é N1 mais N2 menos 2. N, na verdade, é a amostra da população 1 e o N2 é a amostra da população 2, ok? Aí tem um exemplo para vocês, né? Tem 2 cidades competindo para ver qual que é mais fria no inverno. A cidade A diz que a temperatura média é 2 graus Celsius, inferior que a B, né? E uma amostra de 15 temperaturas de cada cidade são tomadas em determinada semana. As temperaturas obtidas foram 13,34 graus, com desvio padrão 0,2,97 graus Celsius na cidade A e 15,22 graus Celsius e desvio padrão 0,208 graus Celsius na cidade B. Com nível de confiança 95%, é possível afirmar o quê? Bom, de novo, a hipótese nula nesse caso é feita desse jeito, ó. Média da temperatura da cidade A menos média da cidade B, né? Ok? Aqui, ó. Que dá um valor, deixa eu arrumar aqui é B. Que dá um valor de 2 graus Celsius. Então, se eu pegar ali, ó, veja que a afirmação no início é que a cidade A diz que a sua temperatura média é de 2 graus a menos que a cidade B. Então, a média de A... Então, média de A, né? Aqui, ó, média de A menos média de B dá 2 graus Celsius, ok? Como ele colocou aqui, ó. A hipótese alternativa é o seguinte, ó, média de A menos média de B é menor que 2 graus Celsius. Nesse caso, a hipótese nula será rejeitada se o valor da estatística de teste T calculada for menor que 1,701, tabela T, não é isso?
The student para nível de confiança 95% e 28 graus de liberdade. Lembrando que é 28 graus de liberdade porque, olha aqui o valor, 28 é igual a 15 mais 15 menos o 2, né? Aquela informação que eu dei ali para vocês ali agora há pouco, ok? Podem fazer assim, só para vocês lembrarem. Então, o T, esse valor aqui, deu menos 1,28. Como o T calculado é maior que o T tabelado, não é possível rejeitar a hipótese nula H0. Podemos afirmar, então, com 95% de nível de confiança, que a temperatura média do inverno da cidade A é menor que a temperatura média de inverno da cidade B em 2 graus Celsius. Ou seja, nesse caso, a gente não pode rejeitar a hipótese nula exatamente por um motivo. O meu valor do T, de T crítico, né, era de menos 1,71, que estava aqui, ó. Então, significa que tinha que ter dado para cá. E o meu valor calculado deu aqui, ó. Dentro do quê? Dentro aqui da minha região, onde a hipótese nula não pode ser descartada, ok? Aí eu tenho outro exemplo, né? Esse exemplo aí, ele mostra um estudante estudando a influência da corrente de alimentação na qualidade da imagem. Ele realizou ensaios com a corrente de 1 ampere e 6 outros ensaios com a corrente de 2 amperes, ok? Então, ele realizou 6 ensaios, né? 6 ensaios com 1 ampere e 6 ensaios também com 2 amperes. Para cada ensaio, ele calculou um coeficiente de qualidade, encontrando o resultado da tabela. Então, isso aqui são coeficientes de qualidade, ok? São valores que ele obteve. Bom, quanto maior o coeficiente de qualidade, melhor a qualidade, obviamente. Então, com 95% de probabilidade, o nível de confiança, é possível afirmar que a corrente de alimentação do laser diodo tem influência na qualidade da imagem? Bom, vejam aí que tem os resultados, né? Aí eu tenho aqui a corrente de 1 ampere e corrente de 2 amperes aí, ok? E vejam aí os valores que deram. Então, vamos lá. Então, primeira coisa é calcular a média dos coeficientes obtidos, ok? Para 1 ampere e para 2 amperes. Então, eu chego aqui e calculo a média para esse valor e a média para esse valor, ok? A hipótese alternativa é que a diferença de μ1, da média de 1, menos a média de 2, é maior que zero. Ou seja, que faz diferença. Se não fizesse diferença, essa média de 1 tinha que ser igual à média de 2, se não fizesse diferença, né? Nesse caso, a hipótese nula só poderá ser rejeitada se a estatística de teste T calculada for superior ao T tabelado, para o nível de confiança 95% e grau de liberdade 10. 6 ensaios mais 6 ensaios menos 2, né? Por isso que é o nível de grau de liberdade. Nesse caso, o T calculado é 9,39, que é bem superior ao T tabelado de 1,812, o que permite afirmar com o nível de confiança 95% que a corrente elétrica interfere na qualidade da imagem. Vamos fazer agora mais um exercício. Imagina aí que eu tenho um fabricante, diz que os seus parafusos têm, parafusos, vocês sabem muito bem, ele tem aqui mediu, segundo ele, tem 10 milímetros aqui, ó, de comprimento, com desvio padrão de 2 milímetros. Bom, eu pretendo comprar esse parafuso e não posso comprar um parafuso fora da especificação. Aí eu peguei um determinado lote e inspecionei ele por meio de uma amostra. Escolhi 15 parafusos aleatoriamente, o parafuso se distribui normal, quer dizer, as medidas, o comprimento do parafuso se distribui de forma normal, e eu pergunto, com nível de confiança 95%, rejeitamos o lote? Olha só, desses 15 parafusos medidos, o comprimento médio foi 8,3. Não foi dado o desvio padrão aí da amostra, né? Então, o que eu faço? Vou usar o desvio padrão da própria população, ok? Nesse caso, ó, eu vou fazer o seguinte, a minha hipótese nula vai ser μ é igual a 10 milímetros. E a minha hipótese alternativa vai ser μ é diferente de 10 milímetros. Bom, vamos fazer aí a análise, né? Para esse caso, como é o diferente aqui, eu vou usar a análise bilateral, ok? Significa que eu vou pegar aqui, ó. Aqui dentro, tudo que acontecer aqui dentro, eu tenho que aceitar H0.
E o Z crítico é menos 1,96 aqui, a gente já sabe disso, que é 1,96, por quê? Aqui é 95% de área, aqui vai ser 2,5%. Quando eu faço na tabela normal, só descobrir esse valor, 1,96 e menos 1,96. Calculando o Z calculado, então, vai ser igual a 8,5 menos 10, 2, que é o padrão população, raiz de 15, que dá igual a menos 2,90. Como deu aqui, ó, então veja, 2,90 fica aqui desse lado aqui, ó, significa que eu rejeito H0. H0, e eu posso afirmar com 95% de confiança que o lote inspecionado tem comprimento diferente de 10 milímetros. Outro exemplo aí, imagina que eu tenho aí uma construção aí de milhares de torres de transmissão e eu tenho ali uma série de corpos de prova, né, para fazer um teste. Eu peguei uma amostra, né, levei para o laboratório, só que é o seguinte, para efeitos de contrato, a tensão de ruptura mínima tem que ser de 75 megapascal. Eu peguei, fiz um teste com 21 amostras, 21 corpos de provas. Achei uma média de 73,1 megapascal, dizia o padrão 5,9. Nesse caso, com 99% de nível de confiança, devemos aceitar esses perfis metálicos para fazer a estrutura? Bom, de novo ali, o que eu faço? Eu vou dizer H0, a hipótese nula, eu vou dizer que μ é igual a 75, é o que eu estou querendo. Ó, isso aí é a minha hipótese nula. E a hipótese alternativa, H1, μ é menor que 75 megapascal. Se for maior, está ótimo. Como eu tenho preocupação de ser menor, né? Bom, nesse caso aí, é um teste que a gente sabe que é unilateral para esse lado aqui, né? Então, como eu digo que aqui é 99%, sobrou o quê? 1% para cá. Logo, esse valor aqui eu vou usar nesse caso o T, né? O teste T, né? Student, por quê? Porque não foi dado aí nesse caso foi me dado aí o ZIL padrão da amostra, né? Então, está aqui, ó. Vai ser menos 2,52. Para μ é igual a 20, né? 20 graus de liberdade, lembrando que μ é igual a n menos 1, ok? Era 21 menos 1 dá 20, né? Com 99% de nível de confiança. Logo, esse é o T crítico, né, que a gente chama, né? Fazendo a conta aí do T calculado, vai ser igual a 73,1 menos 75 sobre 5,9 raiz de 21. Esse T calculado deu menos 1,48. Como menos 1,48 dá mais ou menos por aqui, ó, caiu na região de aceitação de H0. Então, eu aceito H0 e posso afirmar com 99% de confiança de que a tensão de ruptura dos corpos de prova é de 75 megapascal, que é a minha hipótese nula, né? Então, aqui dentro, nessa região aqui, eu sou obrigado a aceitar H0. É isso. Espero ter entendido e até a próxima.